Espere, tem mais. Leia os 3 capítulos para conhecer a história a partir do ponto de vista de Jackson. Nada será como antes. Você só acha que é um príncipe quando não tem uma torre. Jackson. Não acredito que Foster fez isso. Simplesmente não consigo acreditar. Passo todas as horas de todos os meus dias tentando impedir que todo esse caralho se transforme numa merda ainda maior, e Foster resolve fazer isso. Puta que pariu, não dá pra acreditar. É ela? Pergunta Mikai do outro lado em que está sentado, no sofá atrás de mim. Olho pela janela para a garota que está descendo do trenó motorizado diante da escola. Sim. O que você acha? Pergunta Luca. Será que ela vai dar uma boa isca? Ela parece exausta. Vejo isso na maneira que ela baixa a cabeça quando tira o capacete, em como seus ombros se contraem, em como ela observa a escada, como se fosse o maior obstáculo que já viu na vida, exausta e derrotada. O quê? Barian chega por trás de mim e espia por cima do meu ombro. Ah, indefesa, murmura ele depois de 1 minuto. Sim, é exatamente essa palavra que eu estava procurando. Ela parece indefesa, o que sem dúvida faz dela uma ótima isca. E também faz com que eu me sinta péssimo. Como é que vou poder usar uma garota que já parece ter levado uma dúzia de pontapés da vida bem na boca? Por outro lado, como eu poderia deixar de fazer isso? Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa grande, alguma coisa que vai foder com todo mundo. Estou sentindo. Eu e os outros membros da ordem. Há dias estamos tentando descobrir o que é, mas ninguém fala nada. Pelo menos não para nós. E como não queremos sair pela escola e forçar a situação, só para não fazer com que o responsável por isso, seja quem for, fuja e se esconda deste desastre de proporções monumentais prestes a acontecer, precisamos encontrar alguma isca e segui-la. Indefesa é algo bom, né? Pergunta Liam como o cuzão que é. Eu o encaro irritado, enquanto ele pega uma garrafa térmica cheia de sangue do frigobar que fica embaixo de uma das minhas estantes de livros. Ele ergue a mão como se estivesse pedindo desculpas e em seguida explica. Só estou dizendo que isso pode fazer com que a pessoa que está por trás disso tudo tenha uma falsa sensação de segurança. Ou pode fazer com que seja muito mais fácil matá-la, responde Rafael, sem medir as palavras. Embora a voz, por outro lado, soe firme. Não é nenhuma surpresa, já que ele sempre teve uma queda por donzelas em perigo. E ele também é o único que foi contra esse plano desde o começo. Mas não sei mais o que posso fazer. Não dá para ignorar o que está acontecendo por debaixo dos panos. Não se eu quiser impedir outra guerra ou algo pior. Espio novamente e vejo que ela conseguiu subir os degraus agora. Embora pareça prestes a cair para trás, quero ver seu rosto. Mas ela está coberta com tantas roupas que não consigo ver nada além da massa de cachos espiralados que saem por baixo daquele chapéu rosa-choque. O que vai fazer então? Pergunta Mikai. O que vai dizer a ela? Não tenho a mínima ideia. Bem, eu sei o que planejei dizer a ela, o que eu deveria dizer a ela. Mas às vezes, deveria é algo que está muito longe do que acontece na realidade. Hudson me ensinou isso, assim como a nossa mãe me ensinou. E é por isso que, em vez de responder à pergunta do meu melhor amigo, eu pergunto: do que mais eu preciso saber? Jackson? Começa Rafael, mas eu o mando ficar quieto com um olhar. O que mais? Os dragões voltaram para os túneis, diz Luca, com aquele sotaque espanhol que faz as coisas não parecerem tão ruins quanto realmente são. Ainda não consegui descobrir o que eles estão aprontando, mas cedo ou tarde vou saber. E os lobos? Linha solta uma risada irônica. Os mesmos cuzões de sempre, só que em dias diferentes. E isso vai mudar algum dia? Pergunta Mikai, fechando o punho para tocá-lo no meu. Nunca vai mudar, concordo. Mas, além das coisas de sempre, tem alguma coisa que preciso saber sobre eles? Nada além de ficarem uivando para a lua como um bando de criminosos. Barion ainda está olhando pela janela e eu sei que ele está pensando em Vivienne. Quando você vai fazer alguma coisa a respeito? Eles são lobos, Barion. Uivar para a lua é normal para eles, respondo. Você sabe do que eu estou falando. E sei mesmo.
Eles não vão machucar mais ninguém do jeito que fizeram com ela. Colin me deu a palavra dele. Ah, ele bufa. Como se fosse possível confiar em Colin, ou naquele bando de vira-latas sarnentos que andam com ele. Já faz 5 anos, mas na cronologia dos vampiros isso não é nada, especialmente quando se perde uma consorte. Ela está entrando, murmura Barian, e uma rápida olhada para a frente da escola mostra que ele está certo. O chapéu rosa e a garota que o trazia na cabeça não estão em lugar nenhum. Eu já volto, digo a eles, tirando o moletom vermelho da academia Catmere que vesti durante todo o dia e jogando-o no encosto da cadeira mais próxima. Afinal de contas, nada intimida mais do que um moletom da escola. Desço 3 degraus de cada vez. Não tenho a menor ideia sobre o que vou fazer agora. Se é que vou fazer alguma coisa. Mas quero dar uma olhada nessa garota nova. Quero ver que tipo de problemas ela vai trazer a nós. Porque se existe uma coisa que eu sei é que ela vai ser todo o problema. É uma sensação que se intensifica no instante em que a vejo sozinha, com as costas para a escada e para qualquer pessoa que queira chegar sorrateiramente enquanto ela contempla a mesa de xadrez semi-escondida pela alcova. E que diabos? Ela está aqui há 2 minutos e Macy e Foster já a deixaram sozinha? Onde qualquer um pode se aproximar dela? E quando eu digo se aproximar dela, digo que podem querer aprontar alguma coisa ou algo pior. Inclusive, eu ainda nem cheguei ao pé da escada antes que Baxter já esteja se esgueirando por trás dela, com os olhos ardendo e as presas um pouco à mostra. Consigo atrair sua atenção e o encaro com um olhar que o faz cair fora dali. Não porque me importo se ele tomar todo o sangue daquela pequena humana, e ela é pequena mesmo, não deve ter 1,60 m, mas porque há regras para isso. E uma dessas regras definitivamente é não se alimente da sobrinha do diretor. O que é uma pena, porque o cheiro dela é ótimo, uma combinação entre baunilha e madressilva, perceptível sobre o aroma levemente ácido depois de muitas horas de viagem. Mas faz com que eu imagine qual seria o gosto dela. Mas, como beber o sangue dela, todo ou apenas uma parte está fora de questão, afasto essa ideia e desço a última metade da escada com um único salto. Ela ainda não percebe, e não consigo deixar de imaginar se ela tem alguma espécie de instinto suicida ou se é uma pessoa espetacularmente distraída. Espero que seja essa última opção, porque se fosse a primeira, isso com certeza complicaria as coisas, especialmente aqui em Catmere, onde no momento parece que a civilidade entre todas as criaturas que frequentemente frequentam este lugar está por um fio, especialmente no que diz a respeito a mim. Me aproximo quando ela pega uma peça de xadrez e começa a observá-la, como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Curioso. Apesar da situação, eu espio por cima do seu ombro para ver exatamente o que ela acha tão fascinante. Mas quando vejo a peça que ela está observando, a minha boa e velha mãe, em toda sua glória, não consigo deixar de chegar um pouco mais perto e avisar. Eu tomaria cuidado com essa aí, se fosse você. Ela tem uma mordida bem dolorida. Ela salta como se eu realmente a tivesse mordido. Então, é simplesmente distraída. Nada de instintos suicidas. As coisas estão melhorando. Vou avisá-la sobre virar as costas para qualquer pessoa neste lugar, mas ela vira para trás antes que eu consiga falar. E quando nossos olhares se cruzam, perco toda a noção do que ia dizer. Porque, puta que pariu, simplesmente puta que pariu. Ela é tudo e nada do que eu esperava. É frágil, como todos os humanos. Quebra-se facilmente. Bastaria um gesto com a mão ou um ataque com as presas para que ela morresse. Problema resolvido. Exceto, claro, pelo alvoroço que Foster iria causar. Mas quando ela ergue o rosto para me encarar com os olhos cor de chocolate derretido, não estou pensando em matá-la. Em vez disso, estou pensando no quanto a pele desta garota deve ser macia. No quanto eu gosto do jeito que os cachos emolduram aquele rosto em forma de coração. Se o grupo de sardas que ela tem na bochecha esquerda forma o desenho de uma flor ou uma estrela. E com certeza estou pensando em como seria enfiar os meus dentes naquele ponto logo abaixo da orelha.
O que ela diria quando me pedisse para fazer isso? Qual seria a sensação do corpo dela junto ao meu quando ela se oferecesse? Qual seria o gosto dela na minha língua? E se for parecido com o cheiro dela, tenho medo de não conseguir me conter. E eu sempre consigo me conter. Não me sinto muito confortável quando percebo isso, especialmente considerando que vim até aqui para dar uma olhada nela e ter certeza de que essa garota não causaria nenhum problema quando as coisas já estão tão complicadas. E aqui estou eu, de repente, pensando em... Quem tem uma mordida dolorida? Sua voz trêmula interrompe os meus pensamentos. Faz com que eu olhe para a mesa de xadrez que está logo depois dela, e a peça que ela deixou cair quando a assustei. Estendo a mão, pego a rainha vampira, mesmo que ela seja a última coisa em que eu queira tocar, e asseguro para que a sobrinha de Foster, parece que Grace, a veja. Para que Grace a veja. Ela não é muito legal. Ela me encara sem expressão. Ela é uma peça de xadrez. A confusão dela me encanta, assim como sua determinação em fingir que não sente medo de mim. Ela tem uma petulância que poderia funcionar com outro humano, mas não comigo. Não quando consigo farejar o medo, e alguma outra coisa me faz prestar atenção. E isso significa o quê? Pergunto, porque cutucar essa humana é bem divertido. Significa que ela é uma peça de xadrez. Responde, e pela primeira vez ela tem coragem suficiente para olhar nos meus olhos. É feita de mármore, não pode morder ninguém. Continua ela após um momento. Eu inclino a cabeça, insinuando que nunca se sabe, com o gesto. Há mais coisas entre o céu e o inferno, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia. Considerando que estamos no meio de uma situação bem complicada, um pouco de Hamlet parece ser bem apropriado. Terra, responde ela. O que me faz erguer uma sobrancelha enquanto olho para ela. Além de conhecer a citação, ela não tem medo de chamar a minha atenção para o erro que cometi? A frase é: há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio. É mesmo? Gosto mais da minha versão. Mesmo que esteja errada? Especialmente porque está errada. Ela parece incrédula, e seu tom de voz revela o mesmo também. O que me diverte e ao mesmo tempo me preocupa, porque significa que a minha primeira impressão estava certa. Ela realmente é distraída. E é uma pessoa completamente sem noção. Tudo indica que ela vai ser morta por aqui. Ou que vai causar uma grande guerra, ou as duas coisas. Não posso deixar que isso aconteça, para a segurança de todo mundo. Não depois de todo o trabalho que tive e depois de ter desistido de tudo, para impedir que isso acontecesse. Preciso ir. Os olhos dela estão arregalados, a voz um tanto perturbada. É a gota d'água, porque se ela não consegue manter uma conversa comigo relativamente amistosa, como diabos vai conseguir durar um único dia por aqui? Precisa mesmo. Dou um passo curto para trás e indico a sala de convívio com a cabeça, assim como a entrada da escola. A porta fica daquele lado. Uma expressão de choque passa pelo seu rosto quando ela pergunta. E preciso tomar cuidado para que ela não bata em mim quando eu passar? Dou de ombros antes de lhe dar uma resposta que certamente vai fazer com que ela fuja correndo para as colinas. O fato de que isso também vai fazer com que eu pareça um babaca é algo que eu devo lamentar e algo cuja razão ela jamais deve saber. Desde que você saia dessa escola, não dou a mínima se a porta bater em você ou não. Avisei ao seu tio que não estaria seguro aqui, mas obviamente ele não gosta muito de você. A raiva surge no rosto dela, substituindo a incerteza. E quem exatamente você deveria ser, hein? O chefe do comitê da má recepção de Catmere? Comitê da má recepção, repito. Pode acreditar no que eu digo. Essa vai ser a saudação mais gentil que você vai receber por aqui. Ah, então é assim. Ela ergue as sobrancelhas, abrindo bem os braços. As boas-vindas ao Alasca. Aquela retrucada me surpreende e me intriga, o que não é nada aceitável, de maneira nenhuma. Perceber isso me faz rosnar. Está mais para boas-vindas ao inferno, agora caia fora daqui. E é também um aviso para mim mesmo, uma tentativa de assustá-la. É uma pena que isso não funcione com ela, nem de um lado e nem de outro, porque ela não recebe muito bem o meu aviso e também não sai correndo.
Em vez disso, simplesmente ergue o queixo e me olha com condescendência, perguntando: por acaso você fez curso para ser babaca? Ou essa sua personalidade encantadora sempre foi assim? Agora é a minha vez de ficar chocado. Ninguém fala assim comigo. Nunca, especialmente uma garota humana que eu poderia matar com um simples pensamento, ou nada muito além disso. Pensar a respeito me deixa um tanto frustrado, porque estou tentando salvar a sua vida e ela não tem nem mesmo a decência de se dar conta. Preciso mudar isso e rápido. Estreito os olhos e respondo: olhe, preciso dizer que, se isso é o melhor que você pode fazer antes que aconteça o pior, te dou mais ou menos 1 hora. Agora é a vez das sobrancelhas dela se erguerem ao me encarar. Antes que aconteça o quê? Antes que alguma coisa a devore, é óbvio. É sério? Acha que vou cair nessa? Ela revira os olhos. Fico mordida com quem se acha o dono da verdade. Mordida. Ah, se ela soubesse o quanto quero fazer isso. Quanto mais irritada ela fica, melhor é o cheiro. Sem falar no quanto ela fica mais bonita com as bochechas vermelhas e quando a veia de pulsação na curva da garganta que bate aceleradamente. Ah, nem estou afim, digo a ela, mesmo sentindo que estou com a água na boca e que as minhas presas ameaçam se alongar a cada batida do coração dela. Quero sentir o sabor dela, a maciez do seu corpo encostando no meu, enquanto bebo uma boa dose. Beber. Eu corto aquele pensamento. Forço-me a olhá-la de cima a baixo, de um jeito bem arrogante antes de responder. Tenho certeza de que você não serve nem para virar aperitivo. Dou um passo à frente, determinado a intimidá-la, determinado a fazer com que ela saia daqui antes que este lugar se transforme num inferno e ela se machuque. Talvez um lanchinho rápido, quem sabe? Bato os dentes bem rápido, fazendo um estalo alto, e faço o melhor que posso para ignorar a maneira como ele estremece com o som. Puta que pariu. É muito mais difícil do que deveria ser, especialmente quando ela se recusa a recuar, como qualquer pessoa faria, como todo mundo faria. Em vez disso, ela pergunta: cara, o que você tem na cabeça? E, merda, quase começa a rir, porque talvez uns 2 ou 3 séculos? Talvez isso seja o bastante para começar a arranhar a superfície da minha resposta, para ser sincero. Sabe de uma coisa? Você não precisa ser um. Atrás de nós, todo mundo está esticando as orelhas para escutar a nossa conversa. Ninguém é idiota demais para chegar muito perto, mas eu o sinto por ali, nas proximidades, escutando, esperando, criando estratégias. O que significa que já chega. É hora de assustá-la de verdade. Não me diga o que eu tenho que ser. Não quando você não faz a menor ideia de onde veio parar, digo grunhindo. Oh, não. Ela finge que está assustada, com uma expressão bem teatral, e em seguida pergunta: é essa a parte da história em que você me conta sobre os monstros malvados que existem aqui no meio da floresta perdido no Alasca? Caraca, estou mesmo impressionado com essa menina. Claro, é muito frustrante perceber que ela não está levando nada disso a sério. Mas é difícil culpá-la, quando tudo o que se sabe é o que estou dizendo. Inclusive, estou impressionado por ela conseguir resistir por tanto tempo. Não é todo mundo que consegue. E é por isso que respondo: não, esta é a parte da história em que te mostro os monstros malvados bem aqui neste castelo. Avanço um passo, encurtando a pouca distância que ela conseguiu abrir entre nós. Ela precisa saber que se for caminhar por este lugar desafiando as pessoas desse jeito, vai ter que encarar as consequências. É melhor que ela aprenda isso comigo do que com um dos metamorfos, que gostam de atacar com as garras primeiros e fazer perguntas depois. Ela deve ter visto isso no meu rosto, porque dá um passo trêmulo para trás. Em seguida, mais um e mais um. Mas eu não me afasto. Avanço um passo para cada passo que ela recua, até prensá-la contra a borda da mesa de xadrez. Não há mais para onde ir. Preciso assustá-la. Preciso fazer com que ela fuja deste lugar o mais rápido possível. Que vá para o mais longe que puder. Mas quanto mais me aproximo dela, quanto mais me inclino para junto dela, mais eu sinto vontade de fazer qualquer coisa que não seja assustá-la para que fuja daqui. É uma sensação muito boa estar encostado nela. Seu cheiro é tão bom que tenho dificuldade de me concentrar no golpe final. E quando ela se move, com o corpo tocando no meu mais de uma vez,
É ainda mais difícil lembrar de qual seria o golpe final. O que você... A respiração dela fica presa. O que você está fazendo? Não respondo imediatamente, porque não tenho uma resposta além de a coisa errada. Estou fazendo a coisa errada. Mas saber disso parece não importar quando ela está bem na minha frente, os olhos castanhos vivos com 1 milhão de emoções diferentes que fazem com que eu sinta coisas que não me permito sentir há muito tempo. Mas nenhuma dessas coisas é a resposta que preciso dar a ela no momento. Nenhuma delas é um pensamento que eu deveria ter. Assim, em vez de dizer o que quero, pego uma das peças em forma de dragão. Em seguida, seguro-a para que ela a veja e respondo. Foi você que quis ver os monstros. Ela mal olha para a peça e me encara com uma expressão desdenhosa. Não tenho medo de um dragão de 7 centímetros. Que garota boba. Ah, não, pois deveria ter. Bem, não tenho. A voz dela sai com um esforço e começo a pensar que talvez tenha conseguido dobrá-la. Só que neste momento ela não cheira como se estivesse assustada. Na verdade, o cheiro dela, porra, de jeito nenhum. Não vou ceder a isso, não importa o quanto eu queira. Em vez disso, recuo bastante para abrir um pouco de espaço entre nós e para observá-la, perdendo a cabeça enquanto o silêncio entre nós se estende cada vez mais. Não demora muito até eu quebrar o silêncio e a tensão entre nós. Não demora muito até eu quebrar o silêncio e a tensão entre nós, porque sei que ela não vai dizer nada. Então, se não tem medo de seres que rastejam pela escuridão da noite, do que você tem medo? E me esforço para fingir que a resposta dela não é importante para mim, pelo menos até ela dizer. Não há muita coisa a temer quando já se perdeu tudo o que importava. Fico paralisado com aquelas palavras que me atingem como um bombardeiro, caindo e explodindo com tanta rapidez e intensidade que chego a imaginar que vou me despedaçar bem aqui, na frente dela. Uma agonia que eu pensava já ter superado há muito tempo, me rasga por inteiro e faz com que eu sangre, quando pensava que já tinha perdido todo o sangue que tinha para perder. Empurro aqueles sentimentos para longe, para dentro de mim de novo, e não consigo entender porque tudo continua bem na minha frente, até perceber que, desta vez, a dor que estou vendo é a dela. É terrível e aterrorizante perceber que ela tem algumas das mesmas feridas, se não forem exatamente as mesmas que eu tenho. Saber disso, reconhecer isso, faz com que eu tenha muito mais dificuldade para recuar, faz com que eu seja muito mais difícil fazer o que vim aqui para fazer. Em vez disso, estendo a mão e toco gentilmente um de seus cachos. Gosto deles, porque há tanta vida nesses cachos, tanta energia, tanta alegria, que tocá-los faz com que eu me esqueça de todas as razões pelas quais é possível deixar que ela fique aqui. Estico o cacho, observando-o enquanto ele se enrola ao redor do meu dedo, como se tivesse vontade própria. É sedoso, fresco e ligeiramente áspero também, mas me aquece, como nada consegue fazer há muito tempo, pelo menos até ele erguer as mãos, colocá-las nos meus ombros e me empurrar para trás. E ainda assim não recuo, não consigo, pelo menos até que ela sussurra. Por favor. Levo 1 segundo, talvez 2 ou 3, até finalmente encontrar a força de vontade necessária para me afastar. Até finalmente encontrar a energia para soltar aquele cacho, aquela única conexão. Frustrado comigo mesmo, com ela e com toda essa merda de situação, passo a mão pelo cabelo e logo me arrependo de ter feito isso quando percebo que os olhos dela se fixam imediatamente na minha cicatriz. Odeio essa desgraça. Odeio o que essa cicatriz é, odeio sua razão de existir e odeio ainda mais o que ela representa. Desvio o olhar, baixo a cabeça, para que meu cabelo cubra outra vez. Mas é tarde demais. Percebo no rosto e no olhar dela. Ouço na maneira em que a respiração dela fica presa na garganta. Sinto na maneira com que ela se aproxima de mim pela primeira vez sem se afastar.
E quando ela estende a mão, quando toca a minha face marcada pela cicatriz, com aquela mão fria e suave, não consigo empurrá-la para longe e nem fugir dali a toda velocidade. A única coisa que me segura onde estou é a ironia. A ideia de que vim até aqui embaixo para assustá-la, para o seu próprio bem, e agora estou considerando a ideia de fugir exatamente pela mesma razão. Mas nossos olhares se cruzam outra vez e fico encantado pelo poder que ela tem. Fico completamente cativado pela sua suavidade e a força daqueles olhos, enquanto ela acaricia minha bochecha com o polegar várias vezes. Nunca senti nada assim em minha vida, que já é longa demais, e nada, nada mesmo pode me fazer quebrar essa conexão agora. Pelo menos até que ela sussurra. Lamento. Isso deve ter doído muito. O som da voz de Gracie, combinado com o deslizado polegar dela na minha pele, faz com que eu sinta faíscas elétricas passando por mim. Faz com que cada terminação nervosa grite em uma mistura de agonia e êxtase, enquanto uma palavra gira pela minha cabeça sem parar. Com sorte. Essa garota, essa frágil garota humana, cuja vida está equilibrada na beira de um precipício, é minha consorte. Por um momento, me deixo mergulhar nesta ideia, mergulhar nela. Fecho os olhos, encosto o rosto na mão dela, inspiro o ar numa golfada longa e entrecortada, e fico imaginando como seria ser amado assim, completamente, irrevogavelmente, incondicionalmente. Imagino como seria construir uma vida com esta garota inteligente e irreverente, corajosa e desafortunada. Nunca senti nada tão bom assim. Mas há pessoas à nossa volta observando a gente, observando a mim, e não posso deixar que isso continue. Por isso, faço a única coisa que não quero fazer, a única coisa que cada célula do meu corpo está gritando para eu não fazer. Dou um passo para trás, abrindo uma distância de verdade entre nós pela primeira vez, desde que desci pelas escadas. O que parece ter acontecido há uma eternidade. Eu não entendo. Não são as palavras que preciso dizer, mas são as que tenho. Há mais coisas entre o céu e o inferno, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia, responde ela, deliberadamente, usando a citação errada de antes, com um sorriso que me parte em dois. Balanço a cabeça em vão, tentando organizar os pensamentos. Respiro fundo outra vez e exalo devagar. Se você não vai embora, eu não posso ir embora, interrompe ela. Não tenho para onde ir, meus pais morreram, eu sei. A fúria arde dentro de mim, por ela, pelo que ela sofreu e por todas as coisas que quero fazer com ela, mas que não posso. Tudo bem. Se você não vai embora, então vai ter que me escutar com muita atenção. Os olhos dela se arregalam, confusos. O que você... Mantenha a cabeça baixa. Não olhe por muito tempo para nada, nem para ninguém. Eu me inclino para a frente, até que meus lábios estejam quase encostados na sua orelha, lutando contra os instintos que ganham vida dentro de mim, a cada vez que nós dois respiramos enquanto concluo. E sempre, sempre tome muito cuidado. Antes que ela consiga responder, Foster e Macy vêm andando pelo corredor na nossa direção. Ela se vira para olhar para eles e eu faço o que preciso fazer para mantê-la a salvo. Faço a única coisa que posso fazer nessas circunstâncias ridículas. Eu rapidamente desapareço pela escada. A velocidade do movimento me ajuda a fingir que, a cada passo que me afasto dela, não sinto um corte feito de estilhaço pontiagudos de vidro. Estou planejando voltar para o meu quarto, mas não consigo ir longe. Em vez disso, viro no primeiro corredor e fico escutando sua voz enquanto ela conversa com Foster. Não as palavras, apenas a voz, porque não consigo me saciar com Gracie. Agora não, ainda não. Não vai durar muito tempo, vou ter que desistir disso. Não vai durar muito tempo. Vou ter que me afastar dela o máximo que posso, porque se eu pensava que era ruim ela ser usada como isca, isso não é nada comparado ao perigo de ser uma humana que é a consorte de um vampiro. E não de um vampiro qualquer, mas um vampiro que tem o destino do mundo inteiro em suas mãos.